O medo impede o milagre. Tudo bom, amigos? O medo, ele é o contrário da fé. Medo é um temor que algo não vai dar certo, que algo não vai acontecer. Agora a fé é o firme fundamento, é uma certeza de que algo vai acontecer. O medo é dúvida, a fé é certeza. Um dia Jesus falou para Pedro, Pedro viu Jesus andando sobre as águas. E Pedro falou assim: se é o Senhor, manda eu ir com você aí sobre as águas. Jesus falou: vem. Aí Pedro prontamente desceu do barco, era noite, e ele desceu do barco e começou a andar. Ele andou sobre as águas, deu alguns passos, mas em direção a Jesus. Só que ele olhou para o lado e viu ondas, ele olhou para o lado e viu o vento, e viu as águas que estavam tempestuosas batendo nele, e ele teve medo. A Bíblia fala que ele começou a afundar, e ele falou: salva-me, Senhor. E Jesus prontamente estendeu a mão, levantou ele e voltou para o barco. Né? Homem de pequena fé, homem de pouca fé, porque duvidou, Jesus falou para ele. O que impediu ele de ver o milagre, de chegar até Jesus, de completar o milagre? Porque ele já estava vivendo o milagre. Quando você começa a crer na palavra de Deus, o milagre já começa a acontecer. No mundo espiritual, você creu, a Bíblia fala: tudo é possível ao que crê. Você vê que todo mundo que chegava a Jesus e tocava em Jesus, ou pedia algo para Jesus, Jesus falava: seja feita conforme a sua fé, vai, a tua fé te salvou. Tudo que pedir em oração crendo e não duvidando no coração será vossa. Se disser para o monte: ergue-te daqui, lança-te no mar, e crê que se fará o que diz, e crê, assim será feito. Então você tem que crer que vai acontecer o que você diz. Você vai falar palavras de fé, você vai acreditar com o coração, você não vai duvidar. Só que o Pedro, o que aconteceu com Pedro? Ele olhou para a circunstância, para o natural, ele olhou para a tempestade, ele olhou para o vento, a água estava tocando as pernas deles, talvez, e ele começou a ter medo. Ele deixou de olhar para a fé, para a certeza, para a palavra. A palavra é o que te é o chão que você caminha. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então cada versículo é uma palavra que você confessa e é o chão. E você tem que olhar para o versículo e não para as circunstâncias. Às vezes as circunstâncias ao nosso redor, os sentimentos da alma, nossos sentimentos que não vai dar certo, as palavras, as pessoas, a tempestade em volta está batendo. Mas você tem que olhar o que? Para Jesus, que é a palavra. Tá? Um dia Jesus, ele falou, um senhor chamado Jairo levou a filha dele, só para a gente completar essa palavra. Ele, na verdade, ele pediu oração para a filha dele, que estava doente. Está lá aqui em Marcos 5, 21. Né? A filha de Jairo, a cura da mulher enferma. Nesse mesmo processo, Jesus ele ressuscitou a filha de Jairo e curou uma mulher enferma que havia 12 anos com hemorragia de sangue. Se você ler aqui, você vai ler depois. Mas nesse processo aqui, só para falar rapidinho aqui, a filha de Jairo estava à morte. E Jairo era o chefe da sinagoga. Ele era religioso, tinha a religião dele, mas diante da morte ele chamou Jesus. Jesus, tem misericórdia. Ele foi lá e se prostrou e chamou Jesus: vem antes que minha filha morra. E nesse processo dele: então tá, eu vou. E Jesus estava indo para orar pela filha. Aí a mulher que tinha 12 anos com hemorragia tocou em Jesus. Ela disse no seu coração e cria. Ela ouviu falar, disse no seu coração e falava. Ela cria com o coração e falava com a boca. Essa é a justiça da fé. Crer e falar. E ela falou: se eu tocar nele eu vou ser curada. E nisso ela tocou em Jesus. Jesus falou assim: saiu o poder de mim, alguém me tocou. O Pedro falou: todo mundo está te tocando. Mas alguém tocou especial. Saiu o poder de mim. Aquela mulher, pela fé, tocou em Jesus, saiu o poder. A palavra de Deus tem poder. Quando você crê, o poder de Deus vem sobre a sua vida. E ela tocou. Jairo estava vendo esse sinal. Talvez ajudou a fé dele a crescer nesse momento que ele viu milagres ali, né? Então aquela mulher tocou em Jesus, ele falou: quem tocou em mim? Aí a mulher não aguentou e falou: eu toquei em você, porque eu estava assim, assim, assim. Senti que fui curada na hora. E ela falou a história dela. Jairo viu o testemunho. Só que em seguida chegou
um familiar de Jairo e falou: a tua filha já morreu, Jairo, pode deixar Jesus que ela já não dá mais tempo. Acabou de receber a notícia aqui, ela já morreu. Alguém veio avisar. Aí Jesus aqui, ó, no versículo 36, até ele falou assim: por que incomodas o mestre no 35? A tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Aí o que Jesus falou? E percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Na Bíblia fala 365 vezes a palavra não temas, não tenha medo. Nós podemos ver que em toda a Bíblia, Deus está falando cada vez para nós: não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. É para cada dia da vida, 365 dias. Então, cada dia da vida você pode confiar e ter fé e não temer, porque Deus está contigo. Ali, naquele momento, foi a palavra que Jesus deu: não temas. E Jairo continuou: bom, se ele está falando, já morreu, mas eu não vou olhar para a circunstância, eu vou olhar para a fé e vou continuar. Ele continuou andando com Jesus em direção à sua casa. Lá ele encontrou as pessoas já no velório, chorando. E aí Jesus falou: por que choras? A menina está dormindo. Todo mundo deu risada, né? E aí ele falou assim: para entrar na casa, só Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E nisso Jesus falou para a menina: menina, eu te mando, levanta-te. Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, no versículo 41. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse de comer à menina. O milagre está em não temer, confiar, não deixar Jesus. Ele podia ter deixado Jesus ali com aquela mensagem: ó, ela morreu. Aí ele podia falar: Jesus, você demorou, ficou ouvindo essa mulher aí, ó, agora perdeu tempo. Mas não, ele continuou, ele não tema, ele não deixou Jesus, ele continuou crendo. Então Jesus, ele é a ressurreição e a vida, né? Ele é o poder, ele é tudo que nós temos. Então existem vários sinais na Bíblia, milagres e acontecimentos. E o que Deus quer que você faça? Não temas, porque o medo é o que impede o milagre. Não temas, crê somente. Jesus falou para a irmã de Lázaro, quando ressuscitou ela: aquele que está vivo não provará da morte. E aquele que morrer, mesmo que morrer, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é tudo, ele é o pão, ele é a água, ele é o caminho, ele é o bom pastor, ele é aquele que salva, cura, transforma. Ele tem salvação eterna, mas ele tem salvação para o nosso dia a dia. Tá? Então, não temas, continue crendo, continue orando, continue esperando, continue entregando na mão de Deus. E Deus tem sempre o final, pertence, o grande final é de Deus. Amém? Deus abençoe, fica na bênção, em nome de Jesus, tá bom?